Olá, amigos da Rádio Web e TV Amor e Luz. Estamos aqui novamente para a realização de um programa maravilhoso que é Espiritismo e Atualidades. Sempre contando com a presença de todos vocês, meus companheiros. Estamos aqui para falar de um tema muito instigante, auspicioso, aquele programa que nos diz a curiosidade e o interesse de ter um melhor entendimento e compreensão, pois essa é a proposta do programa. Sempre trazer assuntos do nosso dia a dia, do nosso contemporâneo, para nos trazer altas reflexões. E nós já estamos aqui com a nossa equipe posta, estamos aqui com aquelas meninas lindas e maravilhosas, toda sorridente, aquele sorriso maravilhoso, né? Para estar realizando esse programa nesse dia, nesse sol maravilhoso também do nosso dia. E eu quero de pronto chamar a nossa companheira Mônica para as considerações iniciais. Por favor, Mônica. Bom dia a todos vocês, bom dia a vocês que estão conosco neste momento, que tenhamos um programa auspicioso, como a gente diz. Obrigada por estar aqui novamente e também pelas meninas, né, Roseli? Afinal de contas, isso mexe com o nosso coração, com o nosso ego, né? Lado bom, gente. Obrigada. Vamos lá para o nosso programa de hoje. Que bom, então vamos chamar a nova menina nossa, com visual especial, a nossa companheira Roseli Aparecida. Seja bem-vinda, suas considerações iniciais. Oi, gente, tudo bem? É com muito prazer que a gente está aqui. Graças a Deus fui convidada de novo, que eu adoro fazer esse programa, né? E estamos aqui para a gente tratar de um assunto aí do nosso momento, muito bacana. Vamos trocar ideia juntos, participem bastante perguntas aí para a gente aprender juntos, tá bom? Beijo no coração. Que maravilha! E antes de colocarmos o tema do programa, vamos fazer aquela nossa prece pedindo aos amigos espirituais que continuem nos amparando e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe sempre. E eu vou convidar a Roseli para fazer essa prece inicial. Por favor, Roseli. Com muito prazer, com muita alegria, porque a prece é aquele nosso momento de conexão com o alto, com os bons espíritos, Jesus e com o Criador. Então vamos todos nós, mesmo à distância, nos unirmos pelo pensamento, porque é ele que une os espíritos. Vamos então nos conectando, todos nós, elevando o pensamento ao Pai Criador, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui com essa tecnologia, nesse programa, para podermos divulgar as boas ideias. Então, que o Pai nos abençoe, nos inspirando, nos auxiliando neste momento, para que possamos ser esclarecedores, consoladores, e sairmos dessa reunião com a ideia de que todos nós estamos nesse processo de melhora, do nosso mundo, a humanidade, todos estamos melhorando em busca da nossa paz. E essa paz é a conexão com Cristo, é a conexão com o Pai Criador, para que nós possamos cada vez mais aplicar as suas leis, aplicar o Evangelho de Jesus em nossa vida, sempre tendo o amparo dos nossos amigos espirituais. Que possamos ter um bom momento juntos, agradecendo ao Pai, a Jesus e aos bons espíritos. Que assim seja. Graças a Deus e assim será. Então, antes de nós falarmos do nosso tema, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer, né, aos nossos parceiros de transmissão do programa, né? Então nós temos aqui a Rádio e TV Espaço Espírito, o nosso companheiro Dorival, que participa junto conosco, fazendo também a transmissão através desse canal. E também dos nossos companheiros do Grupo Espírita Samaritanos, né, que também fazem parte da nossa família boa, família de amor e luz. E hoje nós estaremos falando de um tema muito gostoso, chama-se tolerância. E aí nós vamos ter que falar tolerância e intolerância.
as duas palavras, uma está ao lado da outra. Nós vamos falar de tolerância dentro da humanidade. E como é que está a nossa tolerância? Nós somos tolerantes ou mais intolerantes? Como é que a nossa sociedade como todo tem se comportado? Nós estamos vivenciando um momento diferenciado em todo o nosso planeta Terra. E nesse momento diferenciado, muitas vezes lá nos autopreservando, nós temos condição de estar observando as atitudes e o comportamento da nossa sociedade. Como é que essa nossa sociedade está se comportando em relação ao momento em que estamos vivenciando de pandemia? Nós estamos sendo mais tolerantes ou intolerantes? Nós estamos praticando a verdadeira fraternidade humana? Nós estamos nos voltando aos nossos próximos? Como é que é? Você entendeu? Como é que é isso em nós? Quando a gente percebe que a gente tem a possibilidade de usar, sermos úteis ao nosso semelhante, é possível isso? Como nós estamos fazendo? Então vamos àquele exercício muito interessante de fazermos em frente ao espelho. Quando acordamos, vamos fazer a nossa higiene bucal e ficamos olhando para o espelho e dizendo: poxa vida, quanta coisa acontecendo. De que forma que eu posso ser útil e posso ajudar o meu semelhante, ou a mim mesmo? Será que eu sou capaz de me auto-perdoar? Será que eu sou capaz de enxergar dentro de mim a tolerância ou a intolerância? Por que a sociedade vive nesse conflito muito grande? É isso que nós vamos estar abordando na parte da manhã. E para iniciar, nós já temos aqui várias pessoas participando, e eu quero exaltar a participação da Tânia Mara, grande companheira, sempre presente aqui conosco, o João Luiz, também aqui conosco, a Cida Noronha, enfim, temos várias pessoas já estando participando aqui conosco. E eu vou formular a primeira questão, que vem da Cida Noronha, e vou passar para a nossa companheira Roseli Cida comentar a respeito disso. A Cida Noronha comenta: como separar a tolerância da compreensão? Pergunta no qual o meio para compreender o próximo, ou melhor, qual é o meio para compreender o próximo? Eu posso separar, Roseli, a compreensão da tolerância? E como é que eu posso compreender melhor o próximo? Então, eu entendo assim, que nem sempre você compreende e tolera, né? Então, as coisas, essas duas atitudes, elas estão próximas uma da outra, mas uma não leva a outra, né? Então, eu posso compreender e eu posso não tolerar. Por quê? Porque a tolerância, eu entendo que ela é uma escolha individual, né? Porque, às vezes, a gente tem crenças na nossa vida que a gente vai adquirindo no decorrer do nosso crescimento, e crenças também que nós trazemos de situações passadas, que faz com que a gente tenha certa dificuldade de aceitar muitas coisas, muitos comportamentos, né? Então, você compreender não significa exatamente que você vai tolerar, mas claro que se você compreender, já é um bom caminho para você tolerar a partir do momento em que você tenha essa disposição dentro de você, né? Para você ter esse entendimento de aceitação da diferença, né? Aceitação daquele que é diferente, que tem ideias diferentes, tá? Então, uma coisa não anda junto com a outra. Ela queria que complementasse mais alguma coisa? Não, na verdade, a pergunta dela é exatamente isso. Se nós podemos compreender para poder tolerar, né? E aí eu vou uma coisa não leva a outra mesmo, mas com certeza é um caminho. Você compreender é um caminho, desde que você tenha dentro de você a vontade de desenvolver também a tolerância, né? Fala, Xavier.
Aproveitando essa sua colocação, eu vou passar uma questão para a Mônica. Mônica, como é que eu trabalho no meu interior essa tal da tolerância, a tal da paciência? Como é que eu trabalho dentro de mim isso? Xavier, eu creio que para a gente poder ter essa paciência, essa tolerância, a gente precisa se conhecer primeiro. Acho que tudo passa pelo conhecimento da gente. Quando a gente se conhece, sabe o quanto a gente tem ainda de coisas para acertar conosco mesmo, comportamentos, pensamentos que a gente tem, e a gente precisa trabalhar isso em nós, a gente começa a ter paciência com a gente. Acho que primeiro a gente tem que ter paciência conosco mesmo. Ter paciência, olhar para o que nós precisamos melhorar, aquilo que nós temos de bom, e saber assim, olha, até aqui eu consigo, daqui para frente está ainda complicado, mas eu vou chegar lá. Então, essa paciência, essa tolerância, esse cuidado, esse carinho, essa atenção consigo mesmo, facilita, lógico, entendo eu, que você olhar para o outro e entender também que ele tem essas dificuldades. Pode ser diferente da sua, mas também tem as suas dificuldades. Então, você vai trabalhando essa paciência primeiro consigo mesmo, perdoando a si mesmo, compreendendo a si mesmo, para depois, então, conseguir compreender o outro e tolerar as convicções, os pensamentos, as atitudes do outro, a maneira diferente do outro ser. Né? Porque para aceitar, a gente tem que entender que as coisas são diferentes. A tolerância é isso, né? Se aceitar os diferentes. E todos nós somos diferentes. Não há nenhum igual. Eu penso que é dessa forma. Acho que o Xavier ali congelou. Deu uma travada, né? Ai, meu Deus. Mas ao vivo é assim mesmo, vocês sabem, né? Nós não estamos na Rede Globo, mas a gente aqui ao vivo fica... também acontecem as dificuldades, né? Então, né, Mônica, a gente pode ir conversando enquanto o Xavier não volta, né? A respeito dessa questão da tolerância. Como a gente tem tido oportunidades, né, nesse nosso mundo aqui de trabalhar a tolerância, né, Mônica? Quanta coisa que a gente tem visto ter acontecido e que, às vezes, eu falo assim, eles enfiam goela abaixo da gente, às vezes a gente tem uma indigestão, né, mas depois a gente vai fazendo isso que a Cida falou, a gente vai compreendendo, a gente vai estudando, né? E aí a coisa vai andando, né? E aí entrou o Cido para entrar no bate-papo aí com a gente, né? Cido, tem tido muita oportunidade hoje, né? Para a gente trabalhar a tolerância, né? Não? Nossa, como tem tido, né? Nessa pandemia, cada dia um flash, né? Não é? Meninas, a gente precisa ser tolerante com a internet, né? Que nos dias de hoje já tem facilitado a nossa vida, né? E essas questões aí acabam por acontecer também, né? Então, acho que a tolerância... Os ouvintes sejam tolerantes com a gente hoje, né? Com certeza, não só tolerantes, mas são carinhosos e amáveis, né? Estão sempre conosco aqui. Eu vou aproveitar enquanto o Xavier está aí resolvendo esses problemas técnicos, dizer para vocês, aproveitar o momento que a gente está conversando, no século XXI, mais ou menos, Voltaire, ele foi um dos homens mais influentes, tá? Então, ele era uma pessoa que brigava muito contra a intolerância religiosa. E ele escreve um tratado sobre a tolerância no século XVIII, e ele fala realmente sobre isso, tá? E ele faz uma prece, ele coloca uma prece pela tolerância. Eu vou pedir a permissão para vocês duas aí, para os nossos queridos companheiros que nos acompanham, para a gente ler essa prece aqui, aproveitar esse momento, que ela traz um sentimento de paz para a gente entender como que a humanidade estava naquele tempo e como nós estamos hoje, né? Ele coloca assim, aí ele está fazendo a prece e se dirigindo a Deus, olha só que coisa, né? Ele coloca assim, não é mais aos homens que me dirijo, é a você, Deus de todos os seres, de todos os mundos e de todos os tempos. Que os erros agarrados da nossa natureza não sejam motivo de nossas calamidades. Você não nos deu coração para nos odiarmos, nem mãos para nos enforcarmos e nos ferirmos. Faça com que nos ajudemos mutuamente a suportar o fardo de uma vida penosa e passageira. Que as pequenas diferenças entre as vestimentas que cobrem nossos corpos, entre nossos costumes ridículos,
entre nossas leis imperfeitas e nossas opiniões insensatas não seja sinal de ódio e perseguição. Que possamos ser mais tolerantes uns dos outros e que possamos todos nós lembrarmos que somos irmãos. Então, olha só, a tolerância, ela precisa, né, talvez de umas regras básicas. Eu vou aproveitar enquanto eu estou aqui selecionando aqui as perguntas. A última pergunta que o Xavier dirigiu foi para a Mônica ou foi para você, Roseli? Que eu estava aqui separando. Foi para mim. Foi para a Mônica. Ah, tá. Então, eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha aqui para a Roseli, enquanto eu vou selecionando as perguntas aqui. Roseli, existe alguma regra básica para sermos tolerantes? Puxa vida, isso está no texto aí do nosso estudo, né? E é coisas que a própria doutrina espírita já ensina muito para a gente, principalmente, né? O item de ser um bom ouvinte, né, Cido? Porque, olha, você precisa ouvir para você compreender, né? Olha, tá tendo já essa conexão aí com a que a Cida falou no início, né? A compreensão e a tolerância. Se você não ouvir a pessoa, os argumentos dela, né, você não vai conseguir desenvolver essa capacidade de ser tolerante, de aceitar, né? E outra coisa também, olha, vamos falar item a item, já que você falou, hein? Vamos lá, desenvolver a empatia pelo outro, quer dizer, aquela questão de você se colocar no lugar do outro, porque é fácil a gente julgar, nós ainda estamos, nós julgamos muito, né? Falo por mim, quando eu falo nós, já estou inclusa nisso, né? Então, a gente ainda julga muito, né? E a gente, o quê? Quando a gente se coloca no lugar do outro, nós vamos sentir o que ele sente, nós vamos poder entender por que ele está, de repente, reagindo de uma certa maneira, né, a própria sociedade, né? Então, olha, respeitar as opiniões diferentes, isso é primordial para você desenvolver a tolerância. Se você não respeitar o diferente, você vai estar invadindo a intimidade, a opinião, a individualidade do outro, e isso é impossível, isso tudo está dentro do espiritismo, né? Promover ações a favor da paz, né? Então, qualquer coisa, a gente tem ao nosso redor, a nosso lar, a nossa pequena sociedade, e ali já é a base que a gente vai estar construindo quando a nossa família sair, né, debandar aí daqueles muros que cercam a nossa questão familiar e vão viver a vida, vão viver o mundo, e dessa base que eles estão trazendo dentro da nossa casa, a gente pode também disseminar essas boas ideias dentro do nosso trabalho, no nosso colégio, aqui, né, o que a gente está fazendo, agir com não violência, né, também essa questão importante aí para a gente procurar cada vez menos você usar palavras de ordem, você agir com violência, imposições, né, educar para uma sociedade mais tolerante, as nossas crianças que estão aí, né, às vezes estão largadas aí, entre aspas, aí nessa situação de pandemia, porque as aulas virtuais, elas dispersam muito, né? Então, a gente pensar muito nisso, né? Vamos educar as crianças para que a gente não precise corrigir os homens, né? Os adultos. A criança é a base de toda a nossa sociedade. Se a gente ensinar para eles a serem tolerantes, e eles têm essa capacidade como esponjinhas, né? De absorver tudo aquilo que a gente fala, então que a gente tenha muita responsabilidade, nós adultos, pais, tios e professores, até a levar para essas crianças as boas ideias, né? E principalmente também, bom, todos são principais, né? Não disseminar as mensagens de intolerância, né? Então, a gente poder, quanto menos aí, a gente levar a condição que todos nós temos de sermos tolerantes e o quanto é essencial a tolerância para o nosso mundo de hoje, é o equilíbrio de sociedade, né? É isso aí. Então, acho que a gente trabalhou aqui dentro do texto que foi dado para estudo, é super bacana. A Adriana Bontarelli, psicóloga, que trouxe esse texto para a gente, achei muito legal. Que bacana, né? A gente tem muitos cuidados a serem tomados, né? Antes de passar a palavra para o nosso querido Xavier, eu gostaria de mandar um abraço aqui para Maria de Fátima Emingaus, que está conosco. Nós temos também a Sônia Santos, temos a nossa querida Cidinha, Cida Noronha, a Núbia Polatti também, dentre tantos outros aí. Então, um grande abraço aí por vocês estarem conosco, a gente fica muito feliz com essa participação. Então, agora, Xavier, vou passar a palavra para você, meu querido companheiro. Perfeito. Obrigado, Cido. Os companheiros, infelizmente, a nossa internet
ela está muito difícil, né? Bom, eu gostaria também de ressaltar a participação do Antônio Cassis, companheiro nosso, né? Participando da nossa programação. E dentro dessa linha para conosco mesmo, a gente sempre tem que fazer essa auto-reflexão, e a pandemia tem nos levado a esse comportamento, né? E primeiro perguntar qual é o papel que cada um de nós tem que desenvolver dentro dessa sociedade. E por que ainda nós vemos, e aí eu vou passar essa pergunta para a Mônica, por que nós vemos, Mônica, tantas pessoas discriminando outras pessoas iguais a ela? Por que isso acontece? Xavier, hoje, infelizmente, a gente tem um lado bom e um lado ruim, não tão bom, das redes sociais, né? O pessoal usa muito isso para incitar a violência, incitar o ódio, propagar mensagens não verdadeiras. E as pessoas, como hoje a gente está vivendo, especialmente nesses momentos de pandemia, uma pressão muito grande, um desarranjo muito grande daquilo que já se tinha, apesar da violência, dessa intolerância da vida anterior, as pessoas, normalmente, né, isso dizem os psicólogos, eu não vou entrar muito nessa seara, porque é na nossa área, mas que quando a pessoa tem esse ato de intolerância, ou até de preconceito com o outro, de pares, né, ela tem algum desajuste dentro dela própria, alguma coisa não está bem com ela. E, então, seria uma necessidade até de uma terapia, né? Acho que todos nós, se tivéssemos uma terapia na vida, as coisas melhoravam bastante, para que a gente possa entender o que alimenta, né, esses sentimentos de intolerância com o outro, que é um par seu, que é um igual a você, e que você se acha superior, porque a pessoa se acha superior ao outro, melhor que o outro, em condições melhores. Aí entra também, eu acho que um pouco da vaidade da pessoa que, né, que fica ali muito latente, e ela olha para o outro e acha que o outro é inferior a ela. Ele se acha superior, se acha melhor, e, infelizmente, acaba tendo essas atitudes que a gente acaba verificando, vendo aí no dia a dia, nos noticiários, e até a gente mesmo passa por isso. Até eu mesma já passei por situações assim, desses tipos de agressão, às vezes direta, às vezes muito sutil, mas que a gente percebe se sentir superior para humilhar e inferiorizar o outro e ser intolerante com aquela pessoa. E a partir daí, passa até para a violência, né? Violência física, violência verbal, violência psicológica, a tortura. E tudo isso, né, a gente precisava ter mais compaixão. Compaixão, amor, respeito pelo outro, respeito, saber que cada qual é cada qual, nós temos um direito fundamental, que é a liberdade. Cada um de nós tem a nossa liberdade de consciência, de se expressar. Lógico que a gente precisa respeitar o próximo, mas nós temos esse direito à liberdade de sermos quem somos, através das nossas escolhas e do nosso caminhar na vida. Eu penso que é dessa forma. Estou te ouvindo. Xavier, a gente não está ouvindo você. Não está boa a internet lá hoje. Vamos tolerar, gente, vamos tolerar. Paciência. Ainda não, querido. Não está dando para ouvir nada, Xavier. Pois é. É complicado, né, esse negócio de internet. Vamos lá, Cido, o programa hoje é você.
Hoje estaremos fazendo um programa a 4 mãos. Todos nós. Vamos lá. Você vê, né? A vida ensina a gente, né? Na questão da tolerância. Mônica, a tolerância tem algo em relação com a paciência ou não? Existe algum vínculo? Pessoas tolerantes são mais pacientes ou pessoas pacientes são mais tolerantes? Parece aquela propaganda daquela bolacha lá, né? Acho, né? Antigamente. Eu creio que sim, a paciência é um exercício, né? Paciência é um exercício que a gente tem que aplicar no dia a dia em várias situações. Vamos falar de hoje de novo, né? Assim, as pessoas que estão convivendo dentro de casa, né? Marido, esposa, filho, cachorro, papagaio, mãe, sogra, empregada, gente, né? Olha esse exercício diário de paciência, eu vejo na família, né? Como é que é isso? Porque é tudo muito bom quando cada um vai para o seu canto, agora quando todo mundo se junta na mesma panela, 24 horas por dia, nossa, exige muita paciência de todos nós. E é normal que a gente tenha se irrite, né? Perca a paciência de vez em quando, acontece com a gente. Somos aqui aprendizes, né? Não estamos aqui sublimando a vida. A gente sabe o que é o correto, o que é o melhor para nós, o que nos traz mais paz. A paciência nos traz mais paz. Quando a gente aplica, né, a paciência e a tolerância, a gente tem mais paz. Então, sim, se você tem paciência, você é mais tolerante. Você é mais tolerante. Você olha assim, você fala, não, tudo bem, vai, vamos entender, vamos compreender, é um momento, vai passar. Então, a paciência está ligada, assim, com a tolerância diretamente, porque aí a gente tem mais compaixão, né, com o próximo e com a gente também. Porque pensa, a gente ficar o tempo todo sendo intolerante, irritado, impaciente, isso dá um desgaste muito grande. E sem contar as energias, né, que ficam envolvidas nesse ambiente, pesada, carregada, e não faz bem para ninguém. Então, tem essa questão também que a gente tem que pensar, né? Essa energia, essa troca, fica muito difícil. Então, vamos praticar a paciência, a gente está tendo oportunidade para isso. Paciência de ficar dentro de casa, paciência de não poder viajar, paciência de não poder ver os amigos. Nossa, mas adianta, a gente tem que ser resiliente, né? Aí também entra a resiliência. Nossa, mas então... é outra pergunta. De repente tem alguma pergunta aí. Bom, de repente tem sim. Vamos dar um abraço aqui para a Isa, que está conosco também, né? E nós precisamos, no conjunto da obra, buscar, né, Roseli? Colocar todos os nossos valores em pauta, né? E quando a gente coloca os nossos valores em pauta, nós nos lembramos de Jesus, e Jesus tão amorosamente nos ensina que ele coloca uma regra básica para nós aí, que você já falou das regras, mas uma das regras que ele coloca é para a gente não julgar, para não ser julgado, né? Então, olha só, como Jesus amorosamente, psicologicamente, traz a gente para o nosso eixo, né? E mostra qual que é o caminho. E esse caminho, ele é trilhado de luz quando a gente coloca em prática. E aproveitando para colocar isso aqui, eu vou lembrar que a Dora Wingre, a esposa do João, né, está sempre nos auxiliando, trazendo perguntas amorosas, e ela faz uma pergunta que parece ser simples, mas é uma pergunta que vai mexer com o nosso íntimo. Roseli, ela pergunta o seguinte: por que é importante sermos tolerantes? Puxa vida, por que é importante sermos tolerantes, né? Bom, eu entendo, né, que para a gente poder viver em sociedade, a gente tem que ser tolerante, porque senão a gente vai fazer mal para a gente mesmo, né? Como é que a gente vai conviver numa sociedade, né? A gente vai ser, se a gente não for tolerante com essas diferenças, né? Primeira coisa, eu acho que foi o Ciro que já comentou, né? Nós somos diferentes. Um dos princípios que a doutrina espírita traz quando a gente começa a estudar é isso: estamos todos aqui reencarnados, mas nós somos diferentes uns dos outros. O que nos difere são as nossas habilidades, os nossos talentos, as experiências que nós trazemos de existências passadas, que a gente começa a aplicar nessa vida. Então, não somos diferentes porque temos
uma raça diferente, um credo diferente, um cabelo diferente, ou uma cor de pele diferente, né? Então, isso não é o que nos difere, porque todos somos espíritos reencarnados aqui em processo evolutivo, e é nesse processo evolutivo que nós nos tornamos diferentes. Então, a gente tem que trazer esse princípio para a gente e aceitar que eu sou diferente daquele meu familiar, e agora, se eu for viver numa vida de embate constante com essa pessoa, eu falo assim, eu quando eu era bem mais jovem, né, e talvez vocês tenham passado por isso também, naquela idade meio adolescente, que vai até os 21 anos, né, eu era muito idealista. Então, eu achava que era bom aquilo. Hoje, refletindo, eu percebo que, tudo bem, é bacana você ser idealista, mas sem ser intolerante, porque era aquele tal negócio, não, minha opinião é essa e ninguém vai mudar, e ponto final, e acabava, né, entre os amigos ali, a gente tinha uma discussão, e eu naquele meu pensamento ali, crivado daquele jeito ali, né, então o que a gente entende? Que hoje não, hoje a gente tem que estar numa roda de amigos, estar num bate-papo como esse aqui, né, vão surgir pessoas que pensam diferentes da gente, e a gente tem que respeitar. Agora, se eu não respeitar, quem que vai ser o que vai sofrer mais aqui? Vai ser o outro? Não, vou ser eu, porque eu vou estar teimando em ser intolerante, eu vou criar inimizades, eu vou criar distanciamento mais do que a gente já é obrigado hoje a suportar, né? Então, as pessoas não vão querer estar numa roda de amigos e falar, não vou nem entrar naquela rodinha lá, porque a Roseli está lá e com ela não tem conversa. Então, a gente tem que ser resiliente, como a Mônica já falou, flexível, né? Tudo isso é a gente praticar a tolerância, porque se a gente não fizer isso, né? Jesus, olha, você trouxe Jesus aqui, que a gente sempre deve falar de Jesus, porque é o nosso maior exemplo de todas as boas virtudes, né? Jesus era tolerante, cercado de intolerantes, né? E já aconteceu com ele aquilo que aconteceu. Imagina se ele fosse aquela pessoa que tivesse aquele embate constante com quem não concordasse com aquilo que ele trazia, que, claro, era obra divina, mas que causou muita discussão entre todo mundo. Então, se ele fosse discutir com todo mundo, primeiro que ele não seria hoje nosso guia, exemplo para a nossa conduta, para toda a humanidade, né? Porque ele não seria esse espírito evoluído e perfeito como ele é. Então, a nossa busca é essa, nós sermos tolerantes, né? O que não quer dizer você ser passivo, o que não quer dizer você se permitir explorar, se permitir ofender, desrespeitar. Você ser tolerante é você aceitar a ideia do outro. Agora, você pode argumentar com ele por que você pensa assim e tentar, né, de certa maneira, levar um equilíbrio à conversa, como a gente vê hoje no nosso mundo, essa tolerância ajudando o quê? Ajudando as religiões a crescerem, a se unirem nesse momento em prol de ajudar todo mundo, como muita gente está fazendo, várias religiões juntando alimentos, cesta básica, né? E tudo isso fazendo para quê? Para ajudar toda uma população carente. Então, essa é a tolerância que está acontecendo, né? A gente está se unindo para a gente poder auxiliar, para a gente poder ajudar. O fim todo é esse, de todas as virtudes que a gente puder desenvolver é esse, é o amor, é a fraternidade com o próximo, né? Bacana, você tocou em vários pontos aí, Roseli. Acho interessante a gente lembrar, né, que respeitar o direito do outro se expressar não quer dizer que a gente concorda com as suas ideias e ideais. Então, a gente precisa realmente praticar essa virtude, como você muito bem colocou. Porque a gente tem, né, Mônica, a gente tem visto aí nas mídias sendo propagado vários atos de intolerância. Tínhamos um personagem num programa antigamente que falava tolerância zero, né? E até onde, Mônica, até onde esses meios das mídias podem influenciar as pessoas a serem tolerantes ou menos ou mais tolerantes dentro dessa questão? Até onde vai a intolerância influenciada por alguns meios e como que podemos reverter isso? Olha, eu creio que as redes sociais têm uma influência muito grande hoje nessa questão da intolerância. Ela não propaga a tolerância, ela propaga a intolerância, aponta o erro, o defeito, a convicção do outro de uma maneira muito agressiva, de uma maneira que incita a violência, que incita a raiva, que incita o ódio,
a desarmonia. Quantas famílias a gente vê, amigos, que não se falam por questões outras aí de política, de opinião de futebol, hoje em dia mais de política, né? Infelizmente, as pessoas brigam, se matam, levadas, porque isso pipoca toda hora na rede social. A gente tem assim, recebe, apaga, recebe, apaga, recebe, apaga. É um caminho de você não se envolver nessas coisas, não é ficar alheio ao que acontece à sua volta, porque, como bem disse a Roseli, nós vivemos em sociedade e viver em sociedade pressupõe a tolerância e a diferença. Não tem como, não há como fugir disso, né? E isso faz a parte, inclusive, da nossa evolução, porque nós precisamos ter esse diferente para poder aprender. Essa troca é necessária. Então, as mídias, de uma forma geral, infelizmente, hoje incitam muito a intolerância. O que nós podemos fazer? Evitar de ver isso. A gente já sabe o que tem ali, né? A gente não precisa brigar com um amigo, com um colega, ficar respondendo mal criado no WhatsApp, no Facebook, criando aquelas coisas horrorosas que a gente, infelizmente, ainda vê, e vê muito, porque chega, não propaga o amor, né? Não propaga a compreensão. Olha, essa é a opinião da pessoa, essa é a convicção da pessoa, esse é o jeito da pessoa. Vamos respeitar, gente. É um exercício que a gente tem que fazer para nós mesmos nos tornarmos melhores. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo, quanto espírito, quanto individualidade, quanto ser que quer viver numa sociedade harmoniosa. A gente faz propaganda, por exemplo, a gente vê, desculpa me estender, o pessoal faz passeata pela paz. Será que a pessoa está com paz no coração para ir lá fazer a passeata? Se alguém pisar no pé dela, ela vai pegar um daqueles negócios lá e vai bater no outro, vai sair brigando? A paz é dentro de nós, a paz é interior, a paz não está no exterior, né? Então, para a gente ter essa paz, para praticar a tolerância com o outro, compreender que o outro tem direito à convicção dele, sim, tem. Né? Ele pode votar em que ele quiser, torcer para quem ele quiser, ir na religião que ele quiser, se não quiser em nenhuma também, ele tem todo esse direito, mas a gente tem que trabalhar isso em nós, no individual, para que a gente possa ter uma coletividade melhor, um mundo melhor, um entorno nosso melhor. Então, a gente tem que programas que mostram questão de violência, vamos fugir dessas coisas, gente. Né? Vamos evitar isso também não faz bem para a nossa energia pessoal, não faz bem para o nosso lar, não faz bem para quem convive conosco. Então, vamos evitar essas coisas, não vamos dar ibope, né? para esse tipo de coisa, porque não nos traz o que nós estamos precisando. A pessoa fala tanto em paz, mas vamos praticar. A paz ela não surge do nada, é um exercício diário, cotidiano, em todas as situações que nós vivemos. Muito bom. Então, precisamos realmente desse conjunto, né, para a gente poder viver em paz. Isso é fundamental, porque a gente, no embate do dia a dia, a gente acaba também entrando numa onda de intolerância se a gente se deixar levar, né, se continuar a propagar essas coisas. E aí, Roseli, nós temos aqui a Tânia Mara Mainardi, nossa companheira, está sempre conosco, e ela faz uma pergunta que vem mais ou menos dentro desse contexto aí que nós conversamos. Ela coloca assim: além de servirmos de exemplo através das nossas ações, como podemos mostrar para o outro que ele está agindo com intolerância? Sempre como fazia Jesus, com muito amor, né? Isso é importante, amor, delicadeza, porque às vezes do jeito que a gente fala, tudo parece uma crítica, né? Então, mas eu ainda volto ao que ela colocou no início. Não tem melhor ensinamento do que o exemplo, do que você agir em vez de falar, né? Porque o exemplo, ele ensina calado, ele ensina sem apontar dedo, sem julgar. Então, é você agindo dessa maneira, é você se modificando, é você demonstrando como você está desenvolvendo a sua tolerância, a sua aceitação daquele que é diferente. Assim você vai mudar, viu, Tânia? Então, conversando com amor, com carinho, também. Mas o principal de tudo isso, a gente muda de verdade é pelo exemplo. Só isso. Não tem muito o que responder nessa questão, não. É exemplo mesmo. Exato. Os exemplos são importantes, né? Isso é muito bom.
Xavier está de volta conosco aí. Xavier, tudo em paz? Vamos dar andamento? Como que está aí? Tudo bem, vamos ver se vocês estão me escutando bem. Estão me escutando bem? Perfeito, Sim, tá ótimo. perfeito. Ótimo, então estou vibrando aqui para as minhas energias, junto com a energia da internet, a gente poder continuar, né? Vai dar certo. Com certeza. As vibrações são muito boas para isso. Dentro dessa linha de tolerância que a gente tem que ter com o próximo, eu sempre costumo dizer assim, nós podemos fazer um exercício e avaliarmos se nós estamos sendo tolerantes com a gente. A melhor forma de saber se eu posso ser tolerante com o próximo, né? Então eu sempre digo, façamos aquele exercício em frente ao espelho, não para ver a nossa cutis, se tem uma ruguinha diferente, se tem alguma coisa, não, mas tentar olhar para dentro da gente e procurar verificar assim, puxa vida, será que eu me perdoo? Será que eu me amo? Eu tenho que saber se eu me amo e se me perdoo para saber se eu sou tolerante. Tolerar o que o outro faz, o que não é fácil. Isso é um aprendizado, mas é um exercício que nós fazemos frequentemente e temos que fazer com grande frequência, né? Interiormente. Então, assim, quando Jesus dizia, ama-te ao teu próximo como a si mesmo, então, assim, para você amar o próximo e para perdoar o próximo, você também tem que ser amado, você tem que se amar, você tem que ser tolerante com você, você tem que se perdoar para poder ter a mesma reação para com o próximo. Porque às vezes é muito fácil falar, né? Mas eu sempre costumo dizer assim, nós somos o que somos não só pelas palavras, mas pelas atitudes, pelo comportamento, pelo gesto, pelo olhar. Isso somos nós. Continua aí, Sidor. Deixa eu fazer posso acrescentar uma coisa que você falou, né, de compreender. Jesus também nos ensinou, né, perdoar 70 vezes 7. Até hoje, se nós pararmos para pensar, ele está nos perdoando, porque nós estamos aqui rateando nas lições que ele nos deu. Olha a tolerância do Pai de Deus para conosco, de Jesus que não nos abandona. A gente pode até virar as costas para ele no momento de intolerância, de impaciência, de algum problema, mas ele está ali nos perdoando e sendo tolerante conosco há 2010 e 21 anos, pelo menos. Que coisa, né? A gente precisa, estamos aqui, os séculos vão avançando, os costumes, né, também precisam ser melhorados, né? A gente estava até aqui pensando aqui, enquanto estamos conversando, existe aí uma questão que a gente precisa realmente estar nesse nível de tolerância, lembrando de ética, né? Lembrando de alguns valores morais que nós possuímos para poder praticar ela na sua essência maior. E é sempre bom fazer uma parceria com o Xavier e com as meninas. Então, queria agradecer esse espaço que estou tendo aqui. A Salete, nossa companheira, ela faz uma pergunta aqui, Mônica, eu vou passar para você. Ela coloca o seguinte: a tolerância é uma das virtudes para a nossa evolução moral. Por que no século XXI, e a caminho da era da regeneração, ainda temos guerras no Oriente e tantas discórdias, disputas e intolerância entre países? Eu até vou me alugar, não só entre países, entre pessoas. O Roseli tocou num assunto ali atrás, falando que nós estamos aqui, cada um diferente um do outro. E ainda temos a nossa parte ainda lá primitiva, a nossa parte ainda, apesar de estarmos todos juntos no mesmo planeta em espírito, estarmos aqui reunidos nesse aprendizado coletivo, ainda tem pessoas, seres, comunidades, culturas que têm formas diferentes de ver o mundo, de aceitação do outro, desse aprendizado, desse caminho. Então, por isso, a intolerância se torna maior. Mas essas pessoas, como nos ensina Jesus, como nos ensina a doutrina, elas estão no caminho do aprendizado. Nós estamos reunidos aqui juntos, mesmo no mesmo planeta, mas cada um num pedacinho desse planeta, com atitudes e ações diferentes, serve até de exemplo para nós.
né? Aquela pessoa que comete um ato que não é bom, ela serve de exemplo para nós não cometermos, porque ainda temos as nossas fragilidades morais. E precisamos fortalecer, isso fortalece nós que já não somos melhores, mas que já não temos, talvez, esse embate, para fortalecer que nós continuemos num bom caminho, no caminho correto, no caminho da não violência, no caminho da compreensão, no caminho do amor, no caminho do trato, de respeitar a liberdade, o direito do outro. Então, a regeneração também, Salete, não é um salto, né? Não vai ser hoje, dia 17 de abril, acaba o mundo de provas e expiação e amanhã começa a regeneração. Não, é um processo lentinho e bem moroso, porque ele tem que ter alicerces fortes nas almas, nos espíritos. E esses espíritos ainda que erreiam por conta de questões religiosas e outras tantas questões, eles ainda estão num degrau que precisa ainda melhorar mais. Eles vão chegar lá. Pode demorar mais, pode demorar menos quando a gente aprende na doutrina, mas eles chegarão lá também. Então, essas disputas faz parte da vaidade humana, que ainda também precisa ser cuidada desses vícios, né, das paixões que o homem tem e que leva ele a agir dessa forma. Mas a gente precisa compreender que é um momento, é uma questão cultural, muitas vezes, e que a gente tem que orar e vibrar para que melhore, porque a gente tem o hábito de orar pelas vítimas, mas a gente não ora por aquele do algoz. A gente precisa orar por essas pessoas, orar por esses seres. Eles precisam de muita luz, muita vibração. Não só as vítimas, que não são vítimas, né? Mas que a gente chama de vítimas, mas a gente tem que orar por um todo, vibrar por todo. Tá sem som, Cido? Fechou o som. Então vamos vibrar, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Através das vibrações já é o primeiro passo, né, Xavier? Fica à vontade para colocar sua pergunta aí, querido amigo. Perfeito. Eu vejo nessa colocação da Mônica um momento muito importante para a gente fazer essa autorreflexão, né? Interior. Um pouco dentro da última fala que eu fiz, né, da gente ter sempre essa oportunidade, e isso a gente tem que fazer como Santo Agostinho fazia. Santo Agostinho, todo o término do seu dia de trabalho, ele fazia uma autorreflexão. E ele se perguntava, o que é que eu fiz hoje? O que é que eu deixei de fazer? E o que é que eu poderia fazer melhor? E nessa autorreflexão diária, ele se postava para o dia seguinte, se preparava para o dia seguinte, para fazer aquilo que ele deixou de fazer, aquilo que ele poderia ter feito melhor, né? E aquilo que ele, em algum momento, vacilou, que ele pudesse efetivamente ter segurança para fazer. E, na verdade, para nós não é diferente. Só que, muitas vezes, nós temos a chamada preguiça mental de fazer essa autorreflexão. Muitas vezes, nós assumimos uma postura até soberba de se colocarmos acima de todos, inclusive acima de Deus. Quantos e quantas pessoas hoje dentro da sociedade a gente vê com essa postura? As pessoas têm uma ascensão econômica e acham que ela é a única pessoa que fez de tudo para essa ascensão econômica. Mas ela esquece de que ela tem um espírito protetor, que ela tem um anjo guardião, que a intui a buscar coisas diferentes. Então, assim, por isso que nos prepararmos para dormir e ao acordar, nós temos que ser gratos constantemente por tudo que nós temos. Importante que esse sentimento de gratidão, né, Xavier, ele deve estar em todos os momentos de nossas vidas, né? É como se a gente utilizasse das nossas potencialidades e não se desse conta de quanto elas são benéficas quando nós colocamos em prática. E para colocar em prática alguma dessas potencialidades, eu vou aproveitar aqui, Xavier, pedir a permissão, e passar uma pergunta aqui para a Roseli. Na verdade, é um questionamento que a nossa companheira que está nos acompanhando, a Maria de Fátima Ebinghaus, ela me perdoa se eu pronunciei errado o nome dela, ela coloca aqui, acertei, Mônica?
ela coloca aqui um comentário, e dentro desse comentário eu gostaria de extrair uma pergunta que eu acho que é pertinente. Ela coloca assim, Roseli: paciência e tolerância são irmãs, e acho que tudo depende da situação do momento. Sueli, Roseli, me perdoa, desculpa. Depende do momento para ser tolerante e paciente? Eu tenho que ter um momento certo para agir com paciência e com tolerância, ou isso tem que ser uma regra da minha vida? Como é que faz nesse momento? A gente ainda não. Vai ser uma regra na vida da gente, Cido, a partir do momento que a gente deixar essa ideia entrar dentro de nós, né? Então, enquanto a gente está nesse processo de desenvolvimento, a gente ainda vai ter os altos e baixos, vai ter aquele momento que a gente não está com aquela paciência toda, né? Vai ter aquele momento que a gente vai ser intolerante, sim, e é fazer aquilo que o Xavier falou lá atrás, né? Vamos nos perdoar, vamos ter tolerância para com a gente mesmo, porque senão, né, fica difícil. O ensinamento, antes de passar para o próximo, voltando ao que o Xavier falou, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo passa por amar a si mesmo antes, né? Então, a tolerância é da mesma maneira. E é isso, vamos ser intolerantes ainda muitas vezes, é o que a Salete trouxe a questão, porque tem tantas guerras ainda e tudo, porque nós somos imperfeitos ainda, a gente está a caminho disso, alguns estão melhor, mais elevados, outros não tanto, outros estão no caminho do meio, e a hora que a gente desenvolver realmente, que a paciência fizer parte de nós, de verdade, a gente vai ser tolerante sem sacrifício algum, não vai ser difícil ser tolerante, não. Mas a gente ainda está num processo que a gente está aprendendo, às vezes as mulheres estão de TPM, né, Mônica? Aí você não tem muita paciência com as coisas. Mesmo, né? Os homens também têm os seus momentos de estresse aí, estamos todo mundo no mesmo caminho, buscando melhorar. Agora, a vigilância sobre a sua conduta, sobre o seu pensamento é importante. Quanto mais a gente começar a se vigiar, a gente vai ter mais cuidado antes de tomar atitudes que ainda são equivocadas em nós. Então, vamos vigiar mais, nos vigiar mais, para a gente poder cada vez mais praticar a melhor conduta dentro da cartilha de Deus e de Jesus. Me permite uma colocação? Tem um ensinamento de Jesus, né, que é, se a gente lesse todos os dias, refletisse, buscasse a compreensão daquilo que ele falou, talvez nos ajudasse. Aquilo que Santo Agostinho faz, se a gente lesse toda noite, né, e praticasse, refletisse sobre isso, talvez não, com certeza vai nos ajudar. Que é uma coisa que eu li, que fala que é a cultura da paz, são as bem-aventuranças que ele nos deixou. Nas bem-aventuranças, a gente tem a cultura da paz, e a cultura da paz vai nos levar à tolerância. Então, tem lá a bem-aventurança da misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se a gente parasse para ler as bem-aventuranças, como disse Gandhi, né, que se tivessem queimado todos os livros sacros de religião e permanecesse só os livros do Sermão da Montanha, que é onde estão as bem-aventuranças, a gente estava bem. A paz estava no mundo, né? A tolerância estava no mundo. É um complexo, mas é um estudo. Vamos estudar, é um estudo, não tem outro caminho. Xavier, fique à vontade, querido amigo. Então, em cima desse comentário, eu vou até pegar uma colocação que a nossa companheira Tânia Amara fez, que ela diz o seguinte: quando nós somos intolerantes com a intolerância dos outros, nós somos também intolerantes, né? Isso reforça exatamente isso. Muitas vezes, não é só a intolerância, pelo contrário, às vezes nós apontamos. Só que muitas vezes nós acabamos apontando para o outro porque é mais cômodo, é muito mais fácil eu apontar. Olha, aqueles países lá no Oriente Médio que estão constantemente em conflito entre eles são intolerantes, né? O que é o que leva esses países a essas intolerâncias? Muitas vezes é até o fato deles terem comportamentos religiosos que diferem um dos outros. E aí é pior ainda, porque assim, nós aprendemos que nós devemos praticar
os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. É fácil? É claro que não. É por isso que nós estamos aqui vivenciando, para aprender, inclusive com nossos erros. E principalmente quando nós temos a oportunidade de enxergar o nosso erro, lá no exercício do espelho, nós temos a oportunidade de aprender, de evoluir, de se autoavaliar, né? E não nos cabe ficar apontando ou dizendo da intolerância do outro. E antes de pensar ou apontar, avalie você. Você está sendo tolerante com você? Antes de apontar a intolerância dos outros, porque é fácil apontar para o outro, né? Existe um exercício prático, quando você faz assim, apontando, se você trazer de volta, é para você também. E esse é o nosso papel aqui, nesse momento, é praticarmos, né, todos os ensinamentos de Jesus. Jesus fez, pregou durante 3 anos, né, junto aos seus apóstolos, aos seus discípulos, exemplificou vários comportamentos, e hoje nós temos dificuldade até de entender algum desses comportamentos, né, de Jesus. Então nós temos vários ensinamentos, nós temos vários espíritos que já estiveram ou estão entre nós, que através das suas atitudes, seu comportamento, tenta nos apontar o caminho da porta estreita ou da porta larga. Nós podemos escolher porque nós temos o livre-arbítrio. Então cabe a nós escolhermos qual delas que nós vamos entrar para a nossa ascensão espiritual. Vai lá. Vamos aproveitando então e vamos mandando aqui um abraço aqui para a Dora Wenger, está nos assistindo, o João Luiz também. Tem mais uma perguntinha dela, daqui a pouco vem caminhar para a Mônica. Mas só lembrando também, vamos deixar aqui um abraço muito carinhoso para todos aqueles que estão nos acompanhando através da Rádio e TV Espaço Espírita. Então nós temos aí outros companheiros também que estão nos acompanhando. É um tema muito propício. Nós temos aqui muitas perguntas que ainda não foram respondidas, mas estamos quase chegando ao final aqui desse nosso programa. E daqui a pouco eu passo a palavra para o Xavier fazer os encaminhamentos. Eu só queria lembrar que a Dora, viu, Mônica, ela é amorosa, ela colabora com a gente de todas as formas, e as perguntas dela traz para a gente muito sentido. Ela coloca uma coisa muito importante, vocês já comentaram, mas acho que é interessante lembrarmos disso. Ela fala assim, olha, como que nós devemos ser tolerantes frente à diversidade cultural que temos? Quando a gente fala em diversidade cultural, vamos lembrar do intelecto, do conhecimento, né? Então, como a gente deve agir dessa forma nesse momento, hein, Mônica? Pois é, a partir do momento que a gente já tem consciência que existe uma diversidade cultural, você já está sendo intolerante. Você já está entendendo que existe a diferença. E cultura, você não vai mudar, é um valor moral daquele grupo, né? Baseiam, vivem baseadas nesses valores de conhecimento, de entendimento, de intelecto, como diz o Cido. Então, isso já está naquela sociedade, naquele grupo. Se você entende que há uma diversidade cultural, você já está respeitando essa pessoa, você já está sendo tolerante, você vai querer que ela... Você pode discutir isso, você pode conversar, discutir no bom sentido, tá? Você pode conversar, levar grupos diferentes de culturais, por isso que é bom, né? Viajar, a gente ler, a gente conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares, porque você vê novas formas de convivência, de vida, não é melhor nem pior do que a nossa aqui no Brasil, na nossa comunidade, né, nos nossos valores aqui morais, na nossa cultura. O Brasil mesmo é um país diverso, né? O Brasil é um país extremamente diverso em termos de cultura, de conhecimento, de aprendizado, de manifestações, de comportamentos, de alimentos, enfim, é uma diversidade enorme. E a gente acha isso tão lindo, é tão bonito, é tão gostoso você poder conhecer essas coisas, é tão prazeroso você se abrir para compreender, para aprender isso. Quando você aprende essa cultura, e não que você vai mudar a sua, mas você aprende, você sempre acrescenta algo no seu conhecimento e leva algo do seu conhecimento para aquela cultura. Né? Então, essa tolerância ela passa a ser quase que natural. É verdade que as pessoas tem muita gente que não entende, mas a gente está com o coração aberto, com a mente aberta, com o coração aberto para aceitar e conversar, dialogar sobre essas diferenças, isso flui.
né? Isso é muito bom, a gente olhar isso com um olhar de aprendizado, de agregar na nossa vida, e não de embate ou de ser valorizar maior ou melhor, colocando a vaidade neste meio. Então, compreender essa diversidade cultural faz parte, sim, da nossa tolerância e é um exercício. Tudo é um exercício. Aceitar essas diferenças, né? E isso é muito bom. Eu, particularmente, falando por mim, adoro viajar, seja para qualquer lugar, porque qualquer lugar que você vai, você vê costumes, hábitos, comportamentos, falas diferentes. Você fala, nossa, né? Existem outras possibilidades, o leque de aprendizado abre, o nosso espírito engrandece com isso. E a gente leva e traz, é uma troca. Então, eu ia tolerar. Isso é o que acontece, infelizmente, mas isso não significa que um dia não será melhor para todos, né? Todos vão poder agir melhor, assim, com a tolerância. Com certeza, dias melhores virão, né? Junto com essa tolerância, com esse amor e com esse carinho fraterno pelos outros. Só registrando aqui um abraço muito carinhoso para a Mônica Mazzoni, que também está nos acompanhando. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Xavier dar um encaminhamento para o nosso programa. Perfeito. Infelizmente, nós chegamos ao final, né, do nosso programa. Com certeza o bate-papo estava muito agradável e maravilhoso, mas nós temos que concluir, até porque nós temos uns parceiros fazendo transmissão junto com a gente. Então eu vou passar para a Roseli fazer as considerações finais dela. Oi, meus queridos, muito obrigada pela participação de todos, pela oportunidade de estar aqui, sempre aguardando um outro convite aí, né? Tá bom? Uma delícia estar com esse grupo todo aqui e poder estar falando de espiritismo. Um beijo para vocês. As considerações finais também da Mônica, por favor. Gente, obrigada a todos vocês que fizeram as perguntas, que participaram com a gente. Obrigada pela tolerância de hoje com as questões técnicas, né? Não é por acaso, então foi um exercício, obrigada. Obrigada por poder estar aqui. Eu ia ler novamente o texto que foi colocado na chamada do nosso programa, mas eu vou salientar aqui. Vamos ler novamente, lá tem uma fala de Tomás de Aquino, maravilhosa. Vamos ler aqui, vamos refletir sobre o que está escrito lá. Viu? Um grande abraço a vocês, obrigada por estar aqui, gratidão a todos, um beijo. Muito obrigado, Mônica, muito obrigado, Roseli, ao meu parceiro Cido, por ter me dado esse suporte aí. A gente sempre sabe que existem, infelizmente, algumas energias não boas que tentam nos atrapalhar, mas nós somos persistentes. Nós estamos sempre persistindo, perseverando, buscando sempre aquilo que é de melhor para todos. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam desde as 10 horas da manhã. Com muita felicidade que eu desejo um beijo no coração de cada um de vocês. Que assim seja e até a próxima oportunidade. Obrigado, Cido. Obrigado, Roseli. E obrigado, Mônica. Gratidão. Gratidão a todos.